Hoje é terça-feira e hoje tem debate, afinal, Nani, nós estamos a 12 dias do segundo turno da eleição presidencial no Brasil. Da eleição para governador em São Paulo também. É verdade, Caio. E hoje a gente fez um convite para o Anderson Pereira, obviamente, né? 2 vereadores, o Anderson, obviamente, representando a direita, e a Isabeli, do PT, representando a esquerda. Caio, o que será que eles acham sobre o Tarcísio? Será que foi... Vamos começar perguntando a Vamos eles? perguntar sobre isso, que é a nossa enquete, inclusive. Então, já vamos dar boa tarde a ambos. Primeiramente, as mulheres, a Isabeli. Boa tarde, Isabeli, tudo bem? Boa tarde, Nani, Caio, Giovana. Boa tarde a todas e a todos que acompanham o programa aqui meio-dia. Prazer mais uma vez estar aqui. Boa tarde também ao vereador Anderson Pereira. Oi, Anderson. Deixa eu dar boa tarde para o Anderson também, Isa. Oi, Anderson, Nani, tudo bem? Tarde. Boa tarde, Nani. Boa tarde, Caio, Isabeli e a todos que nos ouvem pelas ondas da Rádio Educadora. Isabeli, a gente fez uma enquete no início do programa sobre o caso, né, os tiros em Paraisópolis ontem, e se a nossa audiência acha que foi um atentado ou não contra Tarcísio de Freitas, que estava fazendo campanha na comunidade. Qual é a sua opinião? Tá pau a pau, viu? Cleitão, põe na tela de novo, tá pau a pau. Aqueles que acreditam no atentado e aqueles que não acreditam no atentado, olha aí. 55 não acreditam no atentado, 45 acreditam no atentado. Isso quer dizer que as opiniões estão divididas. É verdade. E a sua opinião, Isabeli? Olha, Dani, no meu modo de ver, não é menos lamentável, né? Mas, enfim, o que eu acho ou deixo de achar é melhor eu guardar para mim, né? O que a gente precisa analisar são fatos, né? Ontem, o professor, candidato do PT, o professor Fernando Haddad, ligou para Tarcísio, né? Para demonstrar solidariedade e preocupação por esse possível ataque político, e o próprio Tarcísio afirmou que não acreditava ser um ataque político, até mesmo porque foi uma intercorrência, né? Tiroteio, parece que morreu alguém que foi próximo ao local em que ele estava, mas não no mesmo local, né? E a Polícia Civil, antes mesmo de fazer uma análise prévia, também vem com esse discurso de que descartando a possibilidade de ser um ataque político, né? Não é menos lamentável, digamos assim, porque violência é sempre violência. Mas, diante desses fatos, eu também corroboro a ideia de que não foi um ataque político. Qual é a sua opinião? Boa tarde. Boa tarde, Caio. Eu também quero crer que não seja um ataque político propriamente dito, porém penso que houve lá um recado dado pelas facções criminosas de que o candidato Tarcísio não é bem-vindo lá naquela comunidade. Nós bem sabemos, Caio, que isso é público e notório, que o PT tem bastante entrada dentro dessas comunidades, especialmente uma boa relação com as facções criminosas, o que nos mostra uma grande verdade nisso é que o presidente Lula esteve em uma grande comunidade lá no Rio de Janeiro na semana passada, utilizando até um boné com as siglas da facção. A gente sabe que o PT é sempre bem-vindo no mundo do crime organizado e eles querem o PT de volta. Então, penso eu que foi um recado dado pelas facções para que o Tarcísio saiba que lá ele não é bem-vindo. Se fosse o outro candidato, talvez teria sido recebido com fogos de artifício, Caio. Já deram. Possível relacionamento defendido pelo Bolsonaro, pelo bolsonarismo do PT com o crime. O PT rebate, diz que não há esse relacionamento e uma vertente do petismo diz que Bolsonaro teria relação com os milicianos. Nós vamos repetir o formato da última vez. São 5 minutos. Aliás, o debate da Band copiou a gente aqui, hein? Copiou a gente aqui. Dando mais espaço. Só falta eles ficarem de pé andando aqui pelos estúdios, Caio, da Educadora. Num futuro não muito distante, nós vamos ter um estúdio com esse tamanho, com essa capacidade de reuni-los de pé. Então, são 5 minutos. Nós vamos entrar nesse tema. Nós vamos começar essa rodada com a Isabeli e a próxima rodada com o Anderson. 1 minuto para a Isabeli. A Isabeli use da melhor maneira o seu 1 minuto. Depois o Anderson terá 1 minuto e assim sucessivamente até completarmos os 5 minutos. Agora são 13 horas e 15 minutos. Vamos começar
a manifestação da Isabeli sobre o tema apontado pelo Anderson. Bom, vamos lá, Caio. Primeiro, eu quero começar esse bloco aqui já dando uma aula para o vereador Anderson Pereira, que mente, assim como o candidato que ele defende, que é Jair Bolsonaro, né? Presidente Lula entrou, aliás, o único candidato a presidente da República a entrar na favela, né? Aí está do lado dos trabalhadores, né? Ele utilizava um boné, sim, com a sigla, salvo engano, PRX ou CPX, que quer dizer complexo do alemão, né? É um local onde há muitos trabalhadores e trabalhadoras, né? Eu acho muito desonesto e muito grave a gente comparar esses espaços mais subalternizados, como é o espaço de favela, o espaço das periferias, e afirmar como se ali só existisse bandidos, e não é verdade. Aquilo ali é uma gama de trabalhadores e trabalhadoras e que sabe qual é o governante que de fato está do lado deles. Então é por isso que Lula entrou e entra na favela para conversar, para dialogar com as reais necessidades daquele povo. Um minuto, Isabeli, você completa daqui a pouco. Um minuto agora para o Anderson. Vamos deixar a nossa campainha pronta, Cleitão? Porque aí a campainha orienta os participantes do debate. Um minuto agora para o Anderson. É claro que o presidente Lula tem facilidade e tem abertura para entrar nas grandes favelas, nas comunidades, que, apesar de ter, em sua maioria, trabalhadores de bens, pessoas honestas, nós bem sabemos que as favelas são controladas pelo crime organizado. E, infelizmente, para você ter acesso a essas comunidades, você precisa pedir a bênção para as facções criminosas. E a gente sabe que o presidente Lula sempre negociou com facções criminosas, Caio. A pergunta que foi feita, inclusive, no debate de domingo na Rede Bandeirantes, por que é que o presidente Lula nunca transferiu o Marcola do estado de São Paulo? Depois que o presidente Bolsonaro assumiu o governo, imediatamente, na época em que Moura era ministro, transferiu o Marcola para um presídio federal. Então, nós sabemos, e é muito claro aos nossos olhos, de que o crime organizado não quer o governo de Jair Bolsonaro, que tem dado muito trabalho para eles. Opa, cadê Pois não, Isabeli? Ok. Lá, com calma. Pronto, Isabeli, um minuto. Ok. Bom, queria dizer que, ao contrário do que faz o candidato que defende o vereador Anderson, né, Jair Bolsonaro, Lula nunca interviu nas forças policiais, na inteligência policial para nada, né? Se a inteligência policial decidiu não transferir Marcola, ora, por que o Lula, enquanto chefe de Estado, ia intervir nisso? Qual seria o interesse nisso? Então, não transferiu porque as forças policiais assim não quiseram e não acharam condizente. Ora, não há que se interferir nisso, né? E eu volto a pontuar, né, essa questão de que Lula adentra as favelas apenas com consentimento de crime organizado. Isso não é verdade, isso não é real. Né? Lula adentra esses espaços de território, esses territórios de periferia, esses espaços de favela, porque ali há uma gama de trabalhadores e trabalhadoras, né? Não dá para a gente querer generalizar. Anderson? Lula sempre interferiu em tudo. Lula sempre interferiu com o crime organizado, interferiu na polícia, interferia na Petrobras, interferia nas grandes estatais, tudo para que pudesse utilizar a máquina para enriquecer o PT e os seus asseclas. Nós bem sabemos qual é a relação do presidente Lula com as facções organizadas, tanto no Brasil quanto nos países que circundam a América Latina. Venezuela, Cuba, Nicarágua, Colômbia, países que têm, em sua maioria, os partidos de esquerdas que estão sempre negociando com o crime organizado. Eu continuo dizendo e reafirmando que eu tenho a esperança de que o presidente Lula, ex-presidiário, não vai assumir as rédeas desse país e nós vamos ver a justiça sendo aplicada sempre com o presidente Jair Bolsonaro governando o nosso país. Muito bem, muito bem. Agora sim, né?
Agora, Isabeli. Vai, Isabeli. Você tem mais um minuto. Então tá jóia. Eu queria dizer que bandidos se encontram também em áreas nobres, né? Como num condomínio, Varandas, Vivenda da Barra, no Rio de Janeiro, que é onde mora Jair Bolsonaro. O vizinho de Jair Bolsonaro tinha 100 armas na casa dele e não deu a mínima explicação ainda, né, sobre o que é isso. Então, a gente querer generalizar num discurso em que nas favelas só tem bandidos, a gente precisa pensar de que bandidos nós estamos falando, porque o vizinho do Bolsonaro com 100 armas na casa dele, a gente vai dizer que não é bandido, né? Então, é importante a gente colocar isso também, né? E não é real. Lula dialoga com os trabalhadores, porque são os trabalhadores que mais estão sentindo as mazelas do governo Bolsonaro nesse país, né? São os trabalhadores que mais sentem o peso da fome, né? Do desemprego, da falta de trabalho, de renda, e Lula quer reconectar com esses trabalhadores no sentido de... Muito bem, Isabeli. Segundo tema, quem começa respondendo é o Anderson Pereira. Pois não, Nani? Anderson Pereira, você é favorável à CPI das pesquisas eleitorais? O Brasil é favorável a uma investigação muito cuidadosa contra esses institutos que praticaram crime no nosso país. Nós bem sabemos o que tem acontecido aí com parte da grande mídia, com parte dos institutos de pesquisas. Nani, a verdade é a seguinte: a mamata terminou. Acabou-se com os grandes financiamentos de marketing para os institutos de pesquisas, para as empresas que compõem a grande mídia do nosso país. Nós bem sabemos que existe um conluio entre eles. Tudo foi arquitetado. O presidente Lula preparou na Paulista uma festa imaginando que ganharia a eleição no primeiro turno, e eu já havia dito isso antes, que as pesquisas estavam erradas. Isso é um crime praticado para conseguir angariar votos, mostrando pesquisas errôneas, pesquisas fabricadas, pesquisas que não foram verdadeiras. Isabeli? Olha, não dá para questionar pesquisa apenas quando a gente vai mal, né? Queria lembrar também ao vereador que aqueles que não acreditam nas pesquisas, que têm embasamento científico, têm metodologia, são os mesmos que não acreditam na vacina, na ciência e nem na curvatura da Terra. Eu já disse aqui em outros espaços, né? Mas o que importa é que as pesquisas, através da sua metodologia, da sua atuação científica, refletem a vontade do povo, né? E o que está sendo questionado aqui agora? O que está sendo colocado em xeque? O desejo do povo em ter Lula presidente. Só isso. Lula é o primeiro nas pesquisas, né? A gente sabe que o nosso candidato a governador, Fernando Haddad, aqui em São Paulo, não está o primeiro nas pesquisas. Mas estamos virando, estamos chegando lá, faltam alguns pontos, né? E Haddad está prometendo trabalhar para isso, né? Para que juntos nós possamos formar um governo realmente de coalizão em prol dos trabalhadores e trabalhadoras como base. Anderson? As pesquisas mostraram Fernando Haddad na frente do candidato Tarcísio durante todo o período eleitoral. A pesquisa mostrava uma diferença do presidente Lula, do presidente Bolsonaro para o presidente Lula, com 14 pontos de diferença. No domingo das eleições, quando terminou-se a apuração, a diferença era 3 pontos percentuais. É visível que a mídia e os grandes institutos de pesquisas que sempre foram financiados por dinheiro do crime sim, do colarinho branco, dinheiro que Lula desviou da Petrobras, dinheiro que Lula desviou de grandes empresas brasileiras, fornecia informação privilegiada para as grandes empreiteiras, e isso revertia-se em dinheiro. Caio, o que nós vemos hoje é projeto de poder do PT, e a grande mídia, os grandes institutos querem voltar a mamar na teta do PT. Eu tenho esperança que isso nunca mais vai acontecer. Isabeli. O engraçado, Caio, é que quem muito brava sobre o combate à corrupção, fala de corrupção, é o mesmo que defende o sigilo de 100 anos nas práticas e nas ações do governo. Ora, o que quer dizer isso? Nós vamos ter que esperar 100 anos para descobrir que um presidente é ladrão?
É isso, mas isso vai acabar, né? Esta mamata, essa é a verdadeira mamata. Essa mamata tende a acabar. Lula já declarou que uma das primeiras ações enquanto governante, enquanto presidente da República, será retirar esse sigilo de 100 anos para que a população fique sabendo o que tanto o Bolsonaro tem a esconder, né? Você quer garantir, você quer combater a corrupção, você deixa transparente, né? A coisa pública, o dinheiro que é nosso, que é de todas e todos nós, né? A gente não tem o que esconder. Quando se é honesto, a gente garante transparência, a gente não pede sigilo de 100 anos. Anderson... Me parece que falta transparência para o candidato Lula, que tanto quer transparência e sequer anunciou quem poderá, quiçá, ser o seu ministro da Economia, caso ele vença as eleições. Nós bem sabemos que há uma prática em nosso país de anunciar previamente o seu futuro ministro da Economia para que as empresas, para que a Bolsa, para que o sistema econômico do país se prepare e analise qual é o seu perfil. O presidente Lula não tem. O presidente Lula esconde a sua equipe de governo porque nós sabemos quem vai chegar lá, nós sabemos quem vai ser nomeado lá. Vai voltar Guido Mantega, vai voltar Palocci, Zé Dirceu vai ter passagem livre no Palácio do Planalto, Zé Dirceu vai voltar a ter as suas negociatas e tenho absoluta certeza que tudo farão para trazer o mensalão de volta para o Congresso Nacional. A senhora não me vem falar em transparência aqui, vereador Isabeli. A senhora não me vem falar de honestidade aqui não, porque nós sabemos que por 12 anos nunca houve uma transparência. Tempo esgotado, vamos... Calma, Anderson. Anderson, você vai ter tempo para concluir no próximo tema. Para concluir os segundos que lhe faltaram agora. O próximo tema vai ser colocado pela Giovana Rovali. Eu queria sair um pouco desse tema da corrupção e falar um pouco sobre o desmatamento da Amazônia, né? As duas campanhas têm trocado farpas o tempo todo e acusações com relação a índices do desmatamento, que teria sido maior durante o governo Lula, outros citando que teria sido maior durante o governo do Bolsonaro. Fato é que o mundo olha de uma forma muito diferente para o Brasil com relação à Amazônia. Eu queria saber de vocês. Isabeli, o seu candidato, né, começando pela Isabeli, o seu candidato vai resolver ou minimizar de verdade essas questões com relação à floresta amazônica? Olha, Giovana, Bolsonaro é tão cara de pau que no último debate ele pediu para que os eleitores acessassem o Google, né? Que dessem uma busca no Google sobre a questão do desmatamento nos governos do PT e no governo dele. Ora, eu peço, né, que essas pessoas, que esses eleitores realmente façam essa busca, que descubram a verdade, porque está estampado, né? O nível de desmatamento no governo Bolsonaro cresceu terrivelmente, né? Não há que se falar em desenvolvimento econômico para um país, para uma humanidade que não seja sustentável, que não preserve as nossas matas, né? Que desmate, né? Seja através de queimadas, seja através de garimpo ilegal, né? Então, é só as pessoas e os eleitores realmente darem esse Google, né? E busquem a questão do desmatamento nos governos do PT, né? Que foram os menores em muitos anos nesse país. Anderson? De fato, é preciso dar sim em Google e verificar tudo que o PT fez com a nossa floresta amazônica. Se nós estivéssemos sendo governados pela esquerda brasileira hoje, nós nem seríamos donos mais da floresta amazônica, Caio. O PT fez de tudo para rifar a floresta amazônica, que é o maior patrimônio mundial. A floresta amazônica, todos os países têm interesse na nossa floresta amazônica. Nós sabemos que a floresta amazônica é responsável pelo clima do nosso planeta. Mas se tivesse na mão da esquerda, já estaria na mão da Alemanha, já estaria na mão de outros países da Europa que ficam de olho na nossa floresta amazônica. O PT emparelhou todo o sistema do INCRA. O PT criou um cabidão de emprego dentro do INCRA que sequer fiscalizava a nossa floresta amazônica. O PT foi o partido que deixou os nossos índios abandonados e hoje culpam o Jair Bolsonaro. Isabeli?
Ora, é o governo Bolsonaro que praticamente promove o apagão da fiscalização, né, das queimadas irregulares, do garimpo ilegal, do desmatamento ilegal na nossa Amazônia, né? Basta ver aí o que aconteceu nesses últimos 4 anos, um verdadeiro entreguismo dos nossos recursos naturais, né, aos Estados Unidos, por exemplo, né, e a outras grandes potências mundiais. Bolsonaro é eleito para isso, né? Com este único objetivo, de entregar todas as nossas riquezas, dentre elas a nossa floresta amazônica, também que é considerada o pulmão do mundo. Ora, como que o mundo vai respirar se nós passarmos aí, claro que não vamos, por mais 4 anos de governo Bolsonaro, né? Ele vai entregar o resto que tem, né? Então não podemos permitir isso, né? Lula já fala com outros olhos para o agronegócio, por exemplo, além de ser um candidato que mais respeita a agricultura familiar, que tem que ser. Anderson, por favor. Nós bem sabemos tudo que o PT fez com a nossa floresta amazônica, tudo que o PT fez com os nossos índios. A ministra Damares, quando assumiu o ministério, tomou todo o cuidado de fiscalizar a forma com que os nossos índios no Brasil eram tratados. Ministra Damares, em conjunto com o ministro da Agricultura, hoje deputado federal eleito Ricardo Salles, desemparelharam o INCRA. Ali ninguém trabalhava, ali ninguém cuidava de floresta. Aquilo era um cabide de emprego do PT. Aquilo era uma máquina de desviar dinheiro para o PT. A floresta amazônica estava abandonada há muito tempo. Hoje há fiscalização. Se há desmate, é porque tem autorização. E qual é a floresta que não pega fogo? É só dar um Google aí. Eu quero convidar os ouvintes a dar um Google e ver o comparativo do presidente Bolsonaro com os 12 anos de esquerda. Qual foi o maior período em que a nossa... Muito bem, a Isabeli vai encerrar esse segmento. Eu reforço aqui as palavras do vereador Anderson Pereira. Eu peço que os eleitores realmente deem um Google, né, que façam buscas, né, lógico que em canais sérios de comunicação sérios, né, por meios de comunicação sérios. Que vocês deem um Google, que façam essa busca e descubram quem mais cuidou dos nossos recursos naturais, quem mais cuidou da Amazônia, quem mais dialogou com os povos originários desse país, né? Muito há que se fazer ainda, há que se fazer a demarcação de terras, né? A gente precisa discutir sobre isso, Lula se propõe a discutir sobre isso, a promover a mais assentamentos, mais reforma agrária, né? É importante que a ocupação, né, de forma sustentável das nossas terras produtivas, por exemplo, sejam feitas sob o comando e o olhar específico do Estado, para que se garanta um desenvolvimento social e econômico, mas de forma sustentável. Senão a gente não vive. 1h32, nós vamos caminhando para o fim do debate de hoje. Algumas informações rápidas sobre a campanha do jornal O Globo. Abstenção preocupa candidaturas, não só o Lula, que seria o mais afetado pelo alto número de abstenções, também o presidente Bolsonaro. As candidaturas de ambos se preocupam. Nós até falamos sobre isso, não é, Anderson? Há alguns dias. Oi. É um número exagerado, quase 50 milhões de pessoas que não foram votar. Eu tenho certeza que ambos farão apelos ao final da fala de cada um. Cada um fará um apelo para que o brasileiro vá votar, para que o limeirense vá votar. Ontem o presidente Bolsonaro apresentou apoios importantes dos sertanejos. O Leonardo esteve com ele, o Chitão, Gustavo Lima, o Zezé de Camargo, né? Sertanejos famosos, artistas famosos. Existe uma parcela da classe artística do Brasil que adere às candidaturas do PT, da esquerda, e a outra parcela, como notadamente os sertanejos, que aderem à campanha do presidente Bolsonaro. Uma notícia importante é que o presidente Bolsonaro fez um depoimento pedindo desculpas da fala envolvendo as meninas venezuelanas. É a história do Pintou um Clima, acabei de ler aqui, divulgado pelo UOL, pelo G1 e por toda a grande imprensa. Bolsonaro gravou esse vídeo ao lado de Michele Bolsonaro, claro, dizendo que foi feito um recorte maldoso, fora de contexto, mas que, se ainda assim ele magoou alguém ou foi mal interpretado, ele pede desculpas, inclusive à comunidade venezuelana.
O que nós estamos vendo, Anderson e Isabeli, nós vamos começar agora o último segmento do debate, é que os candidatos estão lançando mão de várias alternativas para ganhar aqueles votos que podem conduzi-los ou a Lula ou a Bolsonaro, Bolsonaro à reeleição, Lula a uma vitória. Estão usando de toda a estratégia possível, e mesmo que o bolsonarismo não acredite em pesquisas, o petismo defende as pesquisas, certamente as campanhas têm as suas próprias pesquisas, que analisam o comportamento do eleitorado. E ao que parece, a sugestão da campanha do Bolsonaro é que ele seja um pouco mais brando, né, nessa reta final. Ele já pediu desculpas outro dia por algumas falas, por não colocar direito as palavras. Enquanto ele faz isso, ele reforça as suas realizações de governo, o que fez enquanto presidente, e o Lula também parece adotar um tom mais brando. A colocação que eu quero fazer aos meus colegas debatedores é a seguinte: ainda que as pesquisas digam a mentira, Anderson, de fato o presidente Lula teve mais votos no primeiro turno que o presidente Bolsonaro. Como é que o Bolsonaro vai fazer, faltando 12 dias para que a eleição se consume e com o cenário completamente aberto, né? Porque mesmo nas pesquisas que mostram o Lula na frente, se a gente tira a margem de erro, os dois empatam, né? Você pega uma pesquisa de ontem do IPEC, o Lula com 53%, Bolsonaro, salvo engano, com 46%. Bom, 46 mais 2 são 48, 53 menos 2 são 51. É empate técnico. É empate técnico. Então, eu vejo as pesquisas mostrando uma leve tendência pró-Lula, mas com uma situação muito próxima do empate. E situações que podem mudar em questão de horas, nem em questão de dias. Faltam 12 dias para a eleição. Mas o que fazer, Anderson, para o bolsonarismo recuperar essa diferença de 6 milhões de votos e vencer a eleição? E, obviamente, que eu vou perguntar a Isabeli o que fazer para manter essa diferença. O Anderson começa 1 minuto. Caio, eu acho que nós já viramos esse jogo. O presidente Bolsonaro colocou toda a energia no sudeste do país, né? São Paulo, Minas, Rio de Janeiro, e a esposa do presidente tem viajado também o norte do país para tentar consertar uma situação de rejeição em relação às mulheres. A gente vê que é um presidente que às vezes fala demais, mas o que ele representa é aquilo que é muito bom para o país. Não adianta falar bonitinho e tirar com a outra mão, né? Fazer como o PT faz. Eu estou muito esperançoso, eu creio que já viramos esse jogo, eu creio que os indecisos e que não foram votar irão às urnas, porque vejo uma grande preocupação com o resultado do primeiro turno. O brasileiro tem demonstrado uma preocupação, tem visto a preocupação que é e a gravidade que é nosso país. Como é de costume, Caio, Bolsonaro engana a população, né? Ele acha que engana com esse discursinho mais brando dele. Quem o conhece, que o compre, né? Quem conhece Bolsonaro sabe de tudo que ele fez e faz, né? Bolsonaro zombou de mortes da Covid. Bolsonaro é o único responsável por mais de 400 mil mortes desse país, pelo atraso das vacinas, pela tentativa de corrupção nas vacinas. É importante que se diga, eu não posso passar por esse espaço sem colocar isso, né? Então não é um discurso mais brando de Bolsonaro que vai fazer com que o povo se incorra ao erro de reelegê-lo. Isso não é verdade, né? O povo quer Lula, votou em sua ampla maioria em Lula e vai votar de novo porque está sentindo na pele as mazelas de um desgoverno, de um governo corrupto, eivado de corrupção e que defende apenas interesses próprios e não o dos trabalhadores, viu, Caio? É justamente isso que o presidente Bolsonaro tem mostrado, Caio. É a luta contra a corrupção mesmo. É a luta do bem contra o corrupto. É a luta de um governo de direita que se preocupa de fato com a população, que tem auxiliado toda a população que está desempregada e que foi maltratada com essa pandemia, dando R$600 de auxílio sem pedir nada em troca. Sem pedir nada em troca. Tem cuidado da população. Eu tenho convicção de que nós viramos o jogo, tenho convicção de que as abstenções comparecerão às urnas,
tenho convicção de que uma grande parte de eleitor que não foi votar tem demonstrado preocupação e tem visto que nós não podemos ter um governo de esquerda no nosso país. Nós vamos falir, nós vamos ser vítimas de um governo que vem com espírito de vingança, de um governo que vem com espírito de corrupção, de um governo que nós já sabemos quem são os seus... Isabeli? Não dá para acreditar, de fato não dá para acreditar, né? O governo que fala em combate à corrupção, que fala no acabar com a mamata, né? Acabar com tudo que está aí. É importante lembrar aos eleitores que Bolsonaro foi eleito dizendo que ia acabar com a mamata e com tudo que está aí. Só que tudo que está aí, né? É importante que se diga, né? Não dá para acreditar num governo e um presidente que fala que combate a corrupção e compra 51 casas, 51 imóveis com dinheiro vivo. Ora, é lógico que isso é lavagem de dinheiro, né? Qualquer uma pessoa sabe. Nós passamos por isso aqui dentro da CPI, aqui na Câmara Municipal de Limeira, né? É o mesmo presidente que coloca sigilo de 100 anos para suas ações, para os seus gastos. É o mesmo presidente que promove um orçamento secreto. Isso é uma compra de votos, isso solapa a democracia. O povo tem que ter o direito de saber para onde que vai, da onde que veio e da onde vai o recurso que ele mesmo... Anderson? Quero finalizar convocando a todos aqueles que me ouvem nas ondas da Rádio Educadora, pelas redes sociais, pelo YouTube, por todos os canais de comunicação da Educadora, para que façamos um exercício e para que possamos refletir. Se Jair Bolsonaro permanecer no governo, como é que vai ser a educação dos seus filhos? Como é que vai ser o futuro dos seus filhos? Como é que vai ser o futuro econômico do nosso país? Se a esquerda voltar ao poder, como é que vai ser o futuro do seu filho? Será que vai ter o pronome neutro dentro das escolas? Será que, de fato, vamos ver o banheiro unissex sendo implantado dentro das escolas? Quem é a equipe econômica do governo Lula? Quem será a equipe econômica? Será que quando o governo Lula voltar para o governo, que de fato eu não espero, nós vamos ter Zé Dirceu circulando nas ruas de Brasília? O Palocci vai voltar? O ministro Mantega vai voltar para vender as nossas grandes estatais? A Petrobras... 1h42, nós vamos dar 1 minuto e meio para as considerações finais de ambos. Então, o Anderson vai completar o que havia começado a dizer e a Isabeli terá 1 minuto e meio de tempo também. Como nós abrimos com a Isabeli, nós encerramos com o Anderson. 1 minuto e meio para suas considerações finais, Anderson, por favor. Retomando, nós temos que fazer esse exercício de reflexão, Caio. Nós temos que pensar no futuro do nosso país. Nós temos que pensar no futuro dos nossos filhos, no futuro da nossa geração. Nós ficamos 12 anos empacados dentro de um sistema de corrupção implantado pelo governo PT. Nós ficamos 12 anos com crianças sendo formadas, saindo das escolas praticamente analfabeta. Nós ficamos 12 anos vendo uma política de esquerda sendo implantada dentro das universidades brasileiras. Nós ficamos 12 anos agonizando num sistema corrupto, instituído pelo seu chefe maior, pelo chefe da quadrilha, que é o presidente Lula. Ou nós queremos um governo que, apesar de ter um presidente que fala muito, muito espontâneo, mas que mostra para que veio. Mostra que vem em defesa da família, em defesa da pátria, que é Deus acima de tudo de fato. Caio, nós temos que ter essa esperança de que nós não vamos ter um Brasil igual a Venezuela, igual a Cuba, igual a Nicarágua, igual a Colômbia, que já legalizou o uso de drogas, que já está legalizando o aborto. Nós não queremos isso no nosso país. Nós não queremos a legalização do aborto no nosso país. Nós não queremos a legalização das drogas no nosso país. Nós não queremos ver política esquerdista sendo formada dentro dos nossos... É nisso que eu acredito. Obrigado, Anderson. Um abraço para você, uma boa tarde. Isabeli, 1 minuto e meio para suas considerações finais. Obrigada pelo espaço, Caio. Eu gostaria de ressaltar aqui o nervosismo do vereador Anderson Pereira, em que defende o banheiro unissex
É o novo kit gay. Ora, ainda bem que nesse ano, pelo menos, não estamos falando em kit gay, né? Mas por que o vereador faz isso? Para defender o que não tem defesa, né? O governo Bolsonaro. Ele lança a mão aí das fake news, das mentiras e das pautas de costume, porque não tem nada a dizer ao povo. Porque Bolsonaro não tem o que explicar ao povo. Como que nós estamos vivendo da maior recessão já vista nos últimos tempos nesse país? Como que nós estamos vivendo a maior inflação dos últimos 27 anos nesse país? Como que Bolsonaro explica o preço do combustível? Como que Bolsonaro explica o preço do óleo diesel comparado ao preço da gasolina e do etanol, por exemplo? Ora, não faz sentido nós termos máquinas e motor a diesel, sendo que o diesel custa mais caro do que a gasolina, né? Como que Bolsonaro explica isso? Como que Bolsonaro explica o preço da cesta básica, o preço da carne, a fome voltando, a fila do osso, né? As mortes por Covid? Bolsonaro não explica nada disso. Então é por isso que Bolsonaro e o vereador que o defende aqui lançam mão dessas pautas de costume para enganar a população, para que a população não fique atenta ao que realmente importa, que é a retomada econômica desse país, que é o combate à fome, né? Que é a inclusão social, que são políticas importantes para a sociedade, Caio. Muito obrigado, Isabeli. Muito obrigado, Anderson. Encontro marcado com os dois semana que vem, hein? Semana decisiva. A semana que vem, a eleição chegando, ambos. O Anderson fez assim. Isso foi proposital, Anderson? Ou é como o torcedor de futebol que faz assim pro time adversário? Foi? Semana que vem, vamos reunir o Anderson e a Isabeli aqui. Bem-vindos, serão bem-vindos mais uma vez à discussão.